Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pater noster qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimet nobis debita nostra, sicut et nos debitimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, povo de Deus, paz e fogo alto para você que nos acompanha nessa nossa terceira live de partilha de pregação. Quando eu falo paz e fogo alto, quem tem fogo baixo é isqueiro, e você é batizado, recebeu unção, sacerdote, profeta e rei. Então paz e fogo alto é um fogo alto que nós precisamos para pregar. Como eu venho falando no decorrer dessas partilhas, línguas de fogo, o desejo, a vontade que queima no nosso coração de falar de Jesus. Seja bem-vindo você que talvez está começando a nos acompanhar hoje. Eu quero frisar que lá no Facebook da comunidade Terra de Canaã está a primeira live, a segunda live, essa a terceira live. Creio que vai vir a quarta e última por aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para partilhar com vocês. Eu quero também falar o que eu venho falando nas outras duas lives. Talvez você está participando agora e você ainda não viu as outras duas. Eu quero falar para você que Deus colocou no meu coração para me fazer isso, essa partilha de pregação, porque talvez pessoas que estão agora nos assistindo seja como eu, teve déficit de atenção, não tem um estudo e às vezes fala: não sei, eu não posso, eu não tenho estudo, eu não sou capaz, eu leio, não entendo. Pois é, irmão, eu era tudo isso. Quando eu digo era, porque o livro do Apocalipse vai dizer: aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. Está pronto para o novo? Então seja cheio do Espírito Santo e deixe Jesus fazer o novo na sua vida. Eu quero começar lembrando para nós um pouco da partilha anterior, que nós vimos o que é preciso para pregar. O que é preciso para pregar. Nós fomos em Oséias 4:6, que nós falamos que meu povo perece por falta de conhecimento, precisamos conhecer. Vimos como conhecer Jesus, que vimos Ezequiel, que Deus falou para ele: coma, engula, rumine, agora vai e prega. Aprendeu, então vai pregar, sai do seu comodismo e vai anunciar Jesus. O que fazer para ser um bom pregador? Nós também vimos na outra live: se consagrar ao seu ministério, que também é chamado de serviço, buscar a santidade. Então tudo isso nós vimos no outro encontro. E hoje mais uma coisa nós vamos falar, o que é preciso para fazer uma boa pregação. Sabe o que é preciso mais para fazer uma boa pregação? Anote aí: fazer uma boa preparação. Ou seja, você preparar essa pregação. Coloca isso aí agora, anote aí: se ouço, esqueço, se eu vejo, lembro, se eu faço, eu aprendo. O que fazer para sermos um bom pregador? Renunciar às suas próprias vontades, buscar a santidade e fazer uma boa preparação dessa pregação, disso que você vai exercer, que é a pregação. Eu quero começar lendo o Evangelho Gaudium do Papa Francisco. Quando eu falo da preparação da pregação, deixa eu ler para você
uma coisa aqui que vai dizer o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, alegria do Evangelho. Ou seja, a preparação da pregação. Escute o que o Papa Francisco vai nos falar. A preparação da pregação é uma tarefa tão importante que convém dedicar-lhe um tempo longo de estudo, oração, reflexão e criatividade. Evangelii Gaudium, número 145, página 88. Eu quero ler novamente para você. A preparação da pregação é uma tarefa tão importante que convém dedicar-lhe um tempo longo de estudos, oração, reflexão e criatividade. Estudo, oração, reflexão, quarto, criatividade. Estudo, oração, reflexão e criatividade. Ou seja, o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium 145, na página 88, ele está nos falando que para que nós possamos preparar uma boa pregação, nós precisamos de 4 coisas: estudo, oração, reflexão e criatividade. E deixa eu falar uma coisa para você. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium número 145, ele ainda vai falar o seguinte, que ele tem conversado com alguns sacerdotes, com alguns párocos, e falando para eles que é preciso tirar um tempo longo, ou seja, um tempo extenso, para você preparar a sua pregação. Porque não é só você chegar lá, ler, você fazer ali uma roteirização, que nós vamos chegar ainda na nossa quarta live, eu vou estar falando de uma roteirização de pregação. Mas o Papa Francisco, o nosso líder, ele vai falar para nós que é preciso um tempo longo, ou seja, nós precisamos estudar, orar, refletir e ainda criar. Então não tem como eu dar uma lidazinha, não tem como eu pegar ali rapidinho, folhear a Bíblia, ou às vezes achar que eu já prego há um bom tempo, eu já conheço algumas coisas da Bíblia, conheço algumas coisas da igreja, eu vou pegar ali rapidinho, eu faço uma pregação. Não. N-A-O-T-I-O. Não. Veja o que o Papa Francisco nos fala, é preciso de um tempo longo com a pregação na mão, com o tema que você vai receber na mão. Um tempo tão longo que exige 4 coisas: estudo, oração, reflexão e criatividade. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já estive em grupo de oração, tanto quando eu fui coordenador de grupo de oração, e também quando eu vou no grupo de oração bebê. Eu vejo o pregador às vezes sentado no banco esperando para ele entrar, ainda com a Bíblia na mão, o rascunho dele, e ele ainda anotando. Espera aí, o Espírito Santo pode estar falando com ele ali? Pode também. Mas só que quando o Papa Francisco fala um tempo longo, um tempo que você possa ter ele suficiente para você estudar, para você orar, para você refletir e para você criar, um tempo de criatividade. Você pode perceber que são 4 coisas diferentes. 4 coisas diferentes. Eu queria que você anotasse aí, essas 4 coisas. Já anotou? Estudo, oração, reflexão e criatividade. Eu quero começar lhe provando que são 4 coisas diferentes. Ah, não é só eu ler a Bíblia ali. Não é só você ler a Bíblia ali. Não. É você estudar ela. É você orar com a palavra de Deus. É você, depois de estudar e orar, olha o que o Papa fala, você refletir. E depois você criar. São 4 coisas diferentes. Vamos ver a diferença dessas 4 coisas que o Papa Francisco nos ensina hoje? Eu queria que você destacasse aí estudo. O que é estudar? O que é estudar? Anote aí. Se eu se esqueço, se vejo, lembro, se eu faço, eu aprendo. Anote aí. Estudo, primeiro.
Aplicação da inteligência para compreender algo que se desconhece ou que tem pouco conhecimento. Isso aí é estudo. Estudo. Eu quero repetir para você. Aplicação da inteligência para compreender algo que se desconhece ou que tem pouco conhecimento. Eu quero falar para você que esse estudo aí é a parte humana na pregação. Você estudar é a aplicação da inteligência, você usar a sua inteligência, aquilo que é seu, a atitude de você pegar e de você estudar a palavra de Deus. Então a aplicação da inteligência, porque a gente sabe que inteligência é diferente de sabedoria. Ainda vai vir a sabedoria, por enquanto estamos falando da inteligência, de você estudar. A aplicação de inteligência para compreender algo que se desconhece ou que tem pouco conhecimento. Lembra lá atrás de Oséias 4:6, o meu povo perece por não conhecer, por falta de conhecimento. Veja a primeira coisa que o Papa Francisco fala, para você fazer uma boa preparação de uma pregação: estudo. E estudo é justamente o que? A aplicação da inteligência para compreender algo que se desconhece. Aquilo que disse o profeta Oséias. Oséias 4:6. Meu povo perece por falta desse conhecer, ou que tem pouco conhecimento. Desconhecer o que tem pouco conhecimento. Você anotou aí? Vamos ver que são 4 coisas diferentes. A primeira que o Papa Francisco disse, para você dedicar um tempo longo é preciso de estudo. Estudo. Então vamos ver agora, partir para a segunda coisa que o Papa Francisco nos fala: oração. Estudei, conheci aquilo que para mim era desconhecido, usei minha inteligência para poder estudar. Aí o Papa Francisco vai e nos fala que a segunda coisa é a oração. O que é oração? Anote aí: súplica, pedido dirigido a Deus, aos santos ou divindades, ou seja, o corpo da milícia celeste. Colocou aí: oração é súplica, pedido dirigido a Deus, aos santos, aos anjos, ou seja, rezar. Ou seja, primeiro entra a sua inteligência, o estudo, aí depois vem a oração, irmão. Vem a súplica, o pedir o Espírito Santo. Eu pedi o Espírito Santo para vir conduzir todas as coisas. Ah não, pode deixar comigo, eu já sou tarimbado aí nessa carreira aí de pregação. Pode deixar comigo, lá na hora o Espírito Santo vai agir. Epa, toma vergonha na sua cara, vai estudar, vai orar. Vai fazer a sua parte, que é estudar, que é a inteligência, que é o humano. Lembra lá na primeira live que eu falei daquele episódio lá do conhecer, do estudar, e o Espírito Santo disse para mim: ó, faça como Elias fez com o filho da viúva de Sarepta. E eu conheci essa parte do livro de Reis, do primeiro Reis. Então eu preciso estudar. O Espírito Santo vai agir, irmão? Vai, mas se você estudar e você orar. Não, na hora lá o Espírito Santo age. Pode deixar comigo. Não, com você não. Pode deixar com o Espírito Santo. Se você estudar, você aprender, que ele vai agir dentro do conteúdo que está aí dentro, que você estudou, que você aprendeu, que não é desconhecido. Que não é desconhecido. Então, a primeira coisa que o Papa Francisco fala nesse tempo longo que é preciso, que ele fala até aos sacerdotes e aos párocos, que é preciso tirar um tempo longo, e a resposta está aqui na Evangelho Galo, no número 145, na página 88. Ele vai falar que ele disse isso aos sacerdotes, né, aos párocos, e eles falaram que não tinha como, porque eles tinham muitas coisas para poder ver. A resposta do Papa Francisco foi: entre muitas coisas para poder ver, é preciso mesmo assim tirar esse tempo longo para o Evangelho, para a pregação, porque não tem coisa mais importante do que pregar a palavra de Deus. Você lembra, você conhece de Bíblia, em Atos capítulo 16, aonde o povo está reclamando que as viúvas estão ficando sem atenção.
E Pedro chega e escolhe ali alguns homens cheios do Espírito Santo, impõe as mãos e para dar para eles essas tarefas. E Pedro fala bem assim: vamos escolher aqui alguns para fazer essa tarefa, porque a oração e a pregação não pode parar. Em meio a tanta situação da tua vida, sua rotina aí corriqueira, de correria, minha vida é uma correria, minha também é. Então ia ter que fechar a igreja, porque todo mundo tem família, tem trabalho, tem problema, tem mesmo mundo de coisa. Mesmo de coisa. Mesmo o Papa Francisco está dizendo, mesmo em tanta correria, é preciso tirar um tempo longo para o estudo e a oração, a reflexão e a criatividade dentro da palavra de Deus. O Papa Francisco respondeu isso para um pároco. Em meio a tantas coisas que você tem, mesmo assim é preciso tirar, porque não tem nada mais importante do que um tempo longo para a pregação. Então aqui ele fala inteligência não, como é? Perdão. Estudo, oração. Agora vamos para o terceiro, que é a reflexão. Ué, estudo não é a mesma coisa de reflexão, de oração? Não, senão o nosso Santo Padre o Papa não tinha dividido e falado estudo, oração, reflexão e criatividade. Então vamos ver aí que há uma diferença entre estudo e reflexão, entre oração e reflexão. Anote aí: reflexão, concentração, virtude que consiste em evitar a precipitação nos juízos, a imprudência e a conduta. Veja que é diferente. O que é reflexão, concentração, virtude que consiste em evitar a precipitação, ou seja, para que você me entenda, pregar abobrinha, pregar borrachinha, falar coisas do seu achismo. Eu acho que não, a Bíblia não é para você achar, é para você estudar segundo a Santa Madre Igreja. Então a reflexão é a concentração, virtude que consiste em evitar a precipitação, os juízos, a imprudência e a conduta. Ter boa conduta na tua pregação, nas suas palavras. Ou seja, não usar o presbitério ou o microfone para estar mandando recado. Eu preciso refletir que o presbitério, o microfone, aonde eu vou pregar, onde eu vou pegar a flecha do Espírito Santo, onde eu vou pegar o prego do Evangelho para pregar no coração do povo, não é lugar para você mandar recado, não. Não é lugar para você estar dando bronca de gente, não. Eu preciso refletir, ter reflexão do que eu vou falar, daquilo que eu vou colocar, ter cuidado para não estar julgando na minha pregação. Quando fala aqui para nós em reflexão, concentração, virtude que consiste em evitar a precipitação nos juízos. Às vezes tem pregador que está lá na frente pregando, parece que a assembleia toda é pecador e só ele é santo. Não, porque vocês isso, não, porque vocês isso, porque vocês isso, não, porque nós, eu preciso me colocar como pregador, porque nós. Às vezes, nós pregadores e ministros de oração, a gente fala, levanta a mão, o povo levanta a mão. O povo levanta a mão. E você estende ali a tua ministração depois da tua pregação, a gente vai ver essa questão mais um pouco lá na frente, o orar depois de pregar. Levanta a mão, mas se você puder, e a assembleia levanta. E você não levanta, você fica ali ministrando, mas sua mão está baixa. É bom que você também levante a mão quando você mandar o povo levantar. Só assim você vai saber a hora de mandar o povo baixar, porque cansa. É prudência, é ser prudente. É ser prudente. Porque aqui vai dizer para nós, reflexão, concentração, virtude que consiste em evitar a precipitação no juízo e aí evitar a imprudência. É o ser prudente na minha pregação, na minha ministração. Veja que eu já estou provando para você que já nós estamos aí em 3, estudo, oração e reflexão. 3 coisas diferentes. Você veja, pelo que eu disse, do que é reflexão é diferente de estudo. Ou seja, você agora vai refletir aquilo que você estudou. Você vai refletir aquilo que você orou.
o que o Espírito Santo disse na sua oração, em cima de tudo aquilo que você recebeu para poder pregar. Eu vou estudar, orar e vou refletir. Nessa minha reflexão aí, de tudo isso que eu vou viver na pregação, vai encaixar aí também aquilo que você vai roteirizar. Nós não estamos vendo lá na frente roteirização. Nessa reflexão você também pode estar vendo sua roteirização. Vou começar por aqui, aqui e aqui. Porque a pregação precisa ter início, meio e fim. Então eu preciso refletir. Anote aí para mim. Salmo 1, versículo 2. A gente tem tempo, né? Vamos manusear a palavra de Deus. Pega também a tua palavra aí e abre comigo em Salmo 1, versículo 2. Pega comigo sua Bíblia. Deixa eu pegar a palavra de Deus aqui. Salmo 1, verso 2. Pegou? Na minha Bíblia está escrito assim, ó. Perdão. Seu prazer está na palavra de Javé. Ou seja, seu prazer está na palavra de Javé. Algumas traduções vai dizer seu prazer está na lei de Javé. E medite nela dia e noite. Eu quero ler de novo. Seu prazer está na palavra de Javé e medite nela dia e noite. Ou seja, escuta bem aquilo que eu vou falar para você. Eu já vi muitas pessoas fazer propósito para ler a Bíblia. Opa, a Bíblia não é para ler. O salmista aqui está dizendo: o teu prazer está na palavra de Javé. Medite. Pegou? Medite nela dia e noite. Eu já vi pessoas fazer propósito de ler. Não, esse ano de 2020 eu vou fazer um propósito. Treva do capeta. Fazer propósito para ler Bíblia. Propósito. O cristão não precisa fazer propósito para ler Bíblia. O cristão, a Bíblia tem que fazer parte da vida dele. Lembra que eu falei? Tá, ó, ministério entranhado. Não tem vida aqui, ministério aqui. Ministério entranhado. Então não se faz propósito para ler Bíblia. Cristão batizado que recebeu unção de profeta, sacerdote e rei, não faz propósito para ler Bíblia. Se eu estivesse pregando em assembleia agora, eu mandava olhar para o irmão que está do lado, olha para esse irmão e falar: toma vergonha na sua cara. Não se faz propósito para ler Bíblia. Porque eu faço propósito para ler a Bíblia. Aí minha vida é uma correria desenfreada. Chega de noite, eu pego a Bíblia. Não, eu fiz um propósito de ler a Bíblia essa noite. Eu abro lá e dobro e vou dormir. A palavra diz: medite nela dia e noite. É isso, esse terceiro ponto aqui que o Papa Francisco fala. Reflexão, reflita, medite nela dia e noite. Não é para ler, é para meditar. Lembra na segunda live de Ezequiel 3, 1, 4? Coma, Ezequiel, rolo. Coma o pergaminho, Ezequiel. Coma. Deus, quando ele manda Ezequiel comer, aprender, refletir, orar com a palavra de Deus, estudar com a palavra de Deus. Aí sim, agora vai, Ezequiel. Se você fazer propósito para ler Bíblia, dentro de toda a correria da sua vida, chegou lá, você leu um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, virou e foi dormir, porque seu dia foi corrido. Aí eu te pergunto, como é que você vai agora? Como é que você vai agora falar de Jesus? Porque você não estudou, porque você não orou, porque você não refletiu. Então, Salmo 1, versos 1.
O teu prazer está na palavra. Medite nela dia e noite. Tem pessoas que estão agora participando com a gente agora, você mesmo já falou isso. Não vou fazer um propósito para me ler Bíblia. Esqueça propósito para ler Bíblia. A palavra de Deus ela tem que estar em você, fazer parte da sua vida. Ela é o teu prazer. Está escrito aqui, não foi Ninha que escreveu não. Eu só sou um mecânico, consertador de caminhão e de máquina. Está escrito aqui, o teu prazer. Eu tenho que ter prazer. Lembra que eu falei de a fonte, beber? Eu tenho que ter prazer na palavra de Deus. Eu preciso ter esse prazer na palavra de Deus. Então, ela é o teu prazer. Medita nela dia e noite. Estude ela, ore com ela, reflita com ela. Então, tempo longo para que se possa estudar, orar, refletir. Vamos agora para a quarta coisa dentro desse tempo que o Papa Francisco nos fala. Se eu se esqueço, se vejo lembro, se eu faço aprendo. Espero que você esteja escrevendo. Quarta coisa, criatividade. É você criar. É você criar dentro de tudo aquilo que você estudou, que você orou, que você refletiu e você na tua oração pediu o Espírito Santo para que você possa trazer algo diferente para dentro dessa pregação. Quando eu recebo um tema que eu estou ali, que eu estou estudando, que eu estou orando ali com a palavra de Deus, que eu estou refletindo, eu peço a Deus, Senhor, me revela, Senhor, algo na tua palavra que eu possa, Senhor, entrar no coração das pessoas. Se fico orando, de repente vem algo no meu coração, uma coisa que sai do Espírito Santo para o meu coração, que eu crio dentro do tema que me deram, e ali na hora eu vou prego, eu vou e eu falo. Aninha, como assim? Certa vez eu estudava e orava, refletia a palavra do cego Bartimeu. Palavra riquíssima, riquíssima, riquíssima. Com essa palavra, se você for estudar, se você for estudar a Bíblia, se você for estudar formadores da igreja, se você for estudar a história do judaísmo, se você for estudar muitos historiadores que tem, você acha coisas para você pregar aí só com essa palavra e muitas outras também. Pregação de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas para falar só de uma coisa só, irmão. A palavra de Deus ela é rica, muito rica. E ali eu estudando, eu orando, e Deus revelava no meu coração e pedia algo para que eu pudesse criar dentro dessa pregação. E nessa pregação vai falar que Jesus estava à beira, que o cego estava à beira do caminho, que Bartimeu estava à beira do caminho. Nos estudos você vai ver que isso não é nome dele. Não fala o nome dele. Bartimeu é a única palavra em aramaico que Marcos usou para falar desse menino. Bartimeu, ou seja, filho de Timeu, o filho de Timeu. É como na palavra falar Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Você está me entendendo? Então quando ali o cego estava à beira do caminho, eu pedi ao Senhor que me revelasse algo para me falar para o povo. E começou a vir no meu coração, beira do caminho. Eles tiraram para que não pisasse, as pessoas não pisassem, e colocou a beira do caminho. Ou seja, a beira do caminho é onde, quando vamos trazer para o nosso tempo de hoje, se você chegar numa BR, onde os carros passam, o lixo que tiver na BR vão se aglomerando na beira das cercas. Ou seja, na beira do caminho. Ou seja, além de Bartimeu estar na beira do caminho, quando passava ali animal, o povo passava, charrete passava, o lixo que estava no caminho ia se aglomerando à beira do caminho. Então ali, além dele estar do lado, na beira, ele ainda estava no meio do lixo. E se você parar para perceber, se você ficar perto do lixo, aonde
tem mau cheiro, se você ficar ali 5 minutos, você acostuma com aquele cheiro. E então aquele cheiro não começa a te incomodar mais. Ou seja, ele estava ali à beira do caminho onde se aglomerava o lixo, sentindo o cheiro de lixo, quando Jesus passou. Se você já viu pregando essa palavra, você vai lembrar que eu falei isso. Quando Jesus passou, muitos vão falar que ele ouviu zoada, que ele ouviu muito barulho, perguntou quem está passando. E eu no meu coração, dentro da minha alma, quando Jesus passou, como ele sentia muito cheiro de lixo, quando Jesus passou, ele sentiu o cheiro de céu. Ele sentiu o cheiro de santidade. E ali ele levantou e falou bem assim, o que é que está acontecendo? Ou seja, que cheiro diferente é esse? Eu estou no lixo há um bom tempo, mas passou um cheiro diferente, cheiro de céu. Cheiro de céu. Eu costumo falar que você vai andando na rua, você entra num beco, ou às vezes até na zona rural, e sobe aquele cheiro de rosas. Você que é católico carismático, você sabe que quando você está num lugar, tem cheiro de rosa, você olha para um lado, olha para o outro, você não vê rosa, é rastro de Nossa Senhora. Eita, aleluia, é rastro de Maria Santíssima. Então, veio no meu coração que ali ele sentia um cheiro do céu, por andar à beira onde aglomera o lixo. Então, isso eu trouxe para dentro da palavra. Ou seja, eu criei por revelação do Espírito Santo. Então é por isso que precisa desse tempo longo. E às vezes em algo que você cria, você chega no coração das pessoas. Porque você estudou, porque você orou, porque você refletiu. E quando a gente faz isso, o Espírito Santo ele vai trazendo as coisas, as revelações para o teu coração. Então, quando o Papa Francisco fala, precisa ter um tempo longo para que você possa estudar, orar, refletir e criar. O que é criar? A capacidade de criar, de produzir ou inventar coisas novas. Só isso. Anotou? É você trazer algo novo. Lembra que eu falei, o livro do Apocalipse, aquele que está sentado no mais alto do trono, disse isso que eu faço nova, eu. Mas para ele fazer novo, você precisa estudar, orar, refletir com a palavra de Deus. Quer anotar aí? Se você não pegou, criatividade, a capacidade de criar, de produzir ou inventar coisas novas. Esteja aberto ao novo na sua vida. Então, fica bem claro que a preparação da pregação é tarefa tão importante que convém dedicar um tempo longo de estudo, oração, reflexão e criatividade. Evangelho Gáudio 145, página 88. Lembra quando eu falei da pregaçãozinha? Não se faz pregaçãozinha. Pregaçãozinha, você não chega no coração de ninguém. Ou você tira da essência do teu estudo, da tua oração, da tua reflexão, da tua criatividade, pela intimidade com o Espírito Santo, assim vamos dizer. Ninguém é íntimo o suficiente, porque somos pecadores, mas para que você me entenda. Ou seja, para que você seja um bom pregador, é preciso preparar bem a sua pregação. Copiou? Aí? Eu quero, diante de tudo que eu falei, eu quero ainda na Evangelho Gáudio, ainda no número 145, na página 88, o Papa Francisco vai falar dessa forma: o pregador que não se prepara não é espiritual, é desonesto e irresponsável quanto aos dons que recebeu. Oh, aleluia! Não é Ninha Mecânica que está falando isso, não. Você que faz tudo rapidinho, que não tira um tempo hábil só para estudar a palavra de Deus, só para orar, para refletir, para criar. O Papa Francisco está dizendo para você e para mim: Ninha, se você não tira um tempo bom
Não é tempinho, não é se eu tiver tempo. Não, irmão. Porque o tempo ele tem 24 horas. É dentro dessas 24 horas aí que você tem que tirar, educar você mesmo. Não, eu vou tirar esse tempo para que eu possa estudar e orar com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Porque ele fala para mim, o Papa Francisco, olha Ninha, você que não se prepara, não é espiritual, ou seja, não estuda, você que não ora, você que não reflete, você que não cria, você não é espiritual, você é desonesto e irresponsável quanto aos dons que recebeu. Evangelho Gáudio 145, ainda na página 88. Toma na cara aí, pregador. Eu estou falando isso comigo mesmo. Toma na cara aí, Ninha. Se eu não for um pregador espiritual, o Papa Francisco vai dizer que eu sou desonesto e irresponsável. Irresponsável. Ah, mas eu não tenho tempo. Minha vida é uma vida muito corrida. Você pega que hora no serviço? Responde para você mesmo. Você pega que hora no trabalho? Você almoça que hora? Você volta que hora? Você larga que hora? À noite você toma banho, você janta, você dorme que horas? Ah, eu tenho muita coisa para fazer, eu trago serviço para casa. Primeiro, tua casa não é lugar de trabalhar, não. Você tem que trabalhar lá na empresa. A tua casa é lugar de você usufruir com seus filhos, com tua esposa. Eu não trago serviço para casa não, porque minha casa é meu céu. Minha casa é o lugar da festa. Lembra de Bodas, de Caná? Evangelho de João capítulo 2, no versículo 5, versículo 1 seguinte. 5 já é fazer o que ele mandar, né? Maria Santíssima. Então se você traz serviço para casa, é porque você não está dando conta do seu serviço lá. Eclesiastes, debaixo do céu um tempo para cada coisa. Eu não trago serviço para casa e você pode largar de trazer serviço para casa. Casa é filho, é esposa, é estudar a palavra de Deus, é orar. Ah, eu durmo tarde, eu durmo de meia-noite, eu acordo 6 horas da manhã. Deixa eu falar uma coisa para você. Você dorme meia-noite e acorda 6, de meia-noite até 1 você só está dormindo. Você precisa tirar o tempo dentro das suas 24 horas. Se você tem vida corrida, você traz serviço para casa, Deus não tem nada a ver com isso. Se você queima o teu coração para pregar o Evangelho de Deus, você tem, então diminui no sono. Ou diminui em trazer serviço para casa. E tira um tempo longo para você poder meditar a palavra de Deus. Você sabe que horas... Minha vida é muito corrida, muito corrida. Você sabe quando é que eu tiro para poder meditar? Talvez você tire um cochilozinho depois de meio-dia. Eu não tiro cochilo depois de meio-dia, não. Meio-dia eu estou adiantando meu estudo, minha oração, minha reflexão, minhas criatividades do Evangelho. E aí, quando eu estou muito apertado de pregação, eu fico na mesa, minha esposa vai dormir, eu fico na mesa, no sofá, até meia-noite, 1, 2, o que for preciso. E minha vida ela é muito corrida. Então se você corre muito e você vai dormir, então de meia-noite a 6 da manhã você só está dormindo. Então busque o tempo que você tem dentro dessas 24 horas. Se você não tira um tempo só para isso, eu quero repetir para você, não fique com raiva de mim. Você não é espiritual, você é desonesto. E você é irresponsável quanto aos dons que você recebeu. Eu estou pegando carona aqui na Evangelho Gáudio para falar para você, toma aí, pregador. Toma aí na sua cara. Então, amados, precisamos de fazer uma boa preparação para sermos um bom pregador. Agora vem aí como fazer essa boa preparação, como fazer essa boa pregação. Hoje a gente vai usar bastante a Evangelho Gáudio. Como fazer? Primeiro passo para me fazer uma boa pregação, diante de tudo que nós vimos agora pela Evangelho Gáudio. Primeiro passo, a gente sabe que é
pedir a presença do Espírito Santo. Primeiro passo, depois de clamar o Espírito Santo, estou falando para você aqui, fundamentando o Evangelho Gáudio ainda, do Papa Francisco. Para fazer uma boa pregação, o primeiro passo, depois de clamar o Espírito Santo, é prestar toda atenção ao texto bíblico, que deve ser o fundamento da pregação. O fundamento da pregação. O que é que o Papa Francisco está dizendo aqui? Para você fazer uma boa pregação, primeiro clamar o Espírito Santo. Ponto. Isso é indispensável. Depois prestar toda a atenção no texto bíblico. No texto que você recebeu, que deve ser o fundamento da pregação. Ou seja, cuidado para você não ler uma coisa e pregar outra. É mais ou menos isso que o Papa Francisco está falando. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu já participei de algumas pregações que... Primeiro, eu tive um encontro uma vez que o pregador, ele levou a Bíblia para um ambão, né? Ou se você é evangélico, é o púlpito da sua igreja, chamado púlpito. Ele levou a Bíblia para o púlpito, para o ambão, e ali ele botou a Bíblia lá e ele citou mais ou menos qual era o capítulo, versículo que ele iria pregar. Ele foi lá para frente e simplesmente ele começou a pregar. Ele terminou de pregar, ele orou e ele não proclamou a palavra de Deus. E outra coisa, pregou muito ensinamento da igreja, pregou muito sobre os santos. Estou falando que você não deve pregar sobre santo não, que Ave Maria, são exemplos para nós que devemos seguir. Mas ele falou muito conhecimento doutrinário, ele falou muito de santo, falou quase da milícia celeste inteira. Mas a palavra ficou esquecida. Lembra lá do início do Catecismo da Igreja Católica, que fala para nós que a palavra não é mais importante que o pão, e nem o pão mais importante que a palavra. Os dois é Jesus que está falando. Então, ter cuidado para você não ler uma coisa e pregar outra. Já vi pessoas ler a palavra, o texto lido, ele botou meio mundo de texto, mas não pregou a palavra que foi proclamada. Então o Papa Francisco está falando para nós, o primeiro passo, depois de pregar o Espírito Santo, é prestar atenção ao texto bíblico, que deve ser fundamentado na pregação. E ser o fundamento da pregação. Cuidado de não ler uma coisa e pregar outra. Não vale a pena dedicar a ler um texto bíblico se aquilo que se quer obter são resultados rápidos, fáceis ou imediato, ou seja, coisinha muito rápida. Lembra do tempo longo que ele fala? E ele ainda fala aqui para nós. Por isso a preparação da pregação requer amor. E ele cita assim: uma pessoa só dedica um tempo gratuito e sem pressa às coisas ou às pessoas que ama. E aqui trata-se de amar a Deus que quer falar. Ou seja, para que eu possa dedicar um tempo longo, um tempo sem pressa à palavra de Deus, para me preparar, para me ler esse texto que me foi colocado e não ler e pregar outra coisa, eu preciso de todo esse tempo que nós acabamos de ver. Porque o Papa Francisco, ele fala para nós que eu preciso amar a palavra, porque só se dedica um tempo àquilo ou àquela coisa que se ama. É bom ficar perto de quem a gente ama, né? É bom, muito bom. Quando eu viajo para poder fazer algum trabalho, eu tenho que ficar um dia fora de casa, nossa mãe do céu, eu fico louco para voltar, a saudade da minha esposa. É bom estar perto de quem a gente ama, perto dos meus filhos. Então o Papa Francisco, ele dá esse exemplo, que só se dedica um tempo bom, sem pressa, a alguma coisa ou alguém que a gente ama. E aqui se trata de Deus que quer falar. Assim diz o Papa Francisco, Evangelho Gáudio 146, página 89. Anote aí.
Anote aí, não vai anotar tudo que eu estou falando aqui, mas anote aí, depois pega a Evangelho Gáudio, abra. Ele fala para nós, primeiro, clamar o Espírito Santo, para você fazer essa boa pregação. Clamar o Espírito Santo. Depois você prestar muita atenção no texto que você vai ler, para que você não leia ele e pregue outra coisa. A gente não é aqui querer resultados rápidos, mas sim dedicar um tempo para quem a gente ama. Sem pressa, lê. Lembra do estudo, da oração, da reflexão, da criatividade? Lembra de Ezequiel lá atrás, de comer, de ruminar, de degustar e tinha um gosto de mel? Lembra que eu falei isso? Então, sem pressa nenhuma. Porque se você ama a palavra de Deus, que a gente vê falar nas formações da renovação carismática católica, que um dos frutos do batismo do Espírito Santo, né, além de amor pela oração, amor preferencial pelos mais pobres, é esse amor pela palavra de Deus. A gente começa a ler muito quando somos batizados no Espírito Santo, a sede de aprender de Deus, o amor pela palavra de Deus. Não se tira tempo para quem a gente não ama, não. Não se tira tempo para quem a gente não ama. Eu preciso amar a palavra de Deus e saber que ali é Deus que está falando. E ter esse tempo sem nenhuma pressa. Pegou, copiou. Agora vamos para o último ponto, que já deu 9 horas, né? Já deu 9 horas e, como eu falei, eu quero ser bem calmo. Aquilo que eu preparei só dá mais um encontro, mas depois eu falo isso. Vamos para esse segundo ponto. Outra coisa, para fazer uma boa pregação, não ter medo de falar a verdade. Não ter medo de falar a verdade. Eu já fui pregar em lugares que a pessoa me deu coisas que eu não podia falar. Eu falei para ela: olha, irmã, talvez eu não possa falar, mas o Espírito Santo, ele gosta de denunciar umas coisinhas aí. E eu fui pregar e eu falei tudo que o Espírito Santo colocava no meu coração, denunciei tudo que precisava denunciar. Tem alguns lugares que você vai pregar que... Deixa eu denunciar uma coisinha aqui. Tem lugares que você vai pregar, como festas de padroeiro, que depois servem bebida. Eu sou contra, tolerância zero com álcool, porque eu sei a miséria que o álcool faz na vida das famílias. Eu trabalho com dependentes. Então tem lugar que você vai pregar que o povo não gosta que fala da bebida, não. Não tenho nada, não devo nada, não tenho um rabo preso com Satanás. Então eu soco cacete na bebida, soco mesmo. E tem lugares que eu não volto a pregar, porque a comunidade faz festinha regada a bebida para fazer tempo para Deus. Né? Isso é errado. Deus não quer tempo feito com dinheiro de leilão de bebida, porque mata o ser humano e mata a família. Falei. Então, lugar que não pode falar. Eu fui pregar num lugar uma vez, não vou falar o nome do movimento, nem a cidade, mas eu fui pregar por uma pastoral da igreja, que depois tinha um freezer cheio de bebida para fazer a confraternização, e eu vi esse freezer. Ô irmão, quem me conhece já deu para saber o que eu fiz nessa pregação. Terminou a pregação, foi para a confraternização, jantamos, bebemos suco e refrigerante, ninguém tocou no freezer cheio de bebida. Não sei o que eles fizeram, não sei se esperaram ir embora para poder beber em confraternização de movimento ou pastoral. E eu falei e eu detonei. Sabe quanto tempo tem que eu não voltei nessa cidade mais para pregar? Acho que deve ter no mínimo mais uns 6 ou 7 anos. Mata o pregador, mas não mata a pregação. Mata o profeta, mas não mata a profecia. Preciso falar a verdade. Um grupo de oração é cheio, aonde tem profeta lá que fala a verdade. Aqui não pode falar disso daqui, porque tem gente aqui que vem, que está adulterando, e se falar do adultério aqui, vai lá, só pro cacete, fala do adultério. Fala que se morrer no adultério vai direto pro inferno, não passa nem no purgatório. Aí se o cara não voltar, ele vai voltar agora, fiel à esposa, ele vai confessar e volta sem estar adulterando mais, porque ele vai voltar porque ali falou a verdade e Deus revelou aquilo, a vida dele. Então,
falar a verdade. Lembra de Evangelho de João 8,32? Conheça a verdade, e a verdade vai libertar você. Eu quero fundamentar em 1 Tessalonicenses 2:4, falar a verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Pegue na sua Bíblia aí. Como diz o meu pároco, já estou terminando. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Na minha palavra está dizendo assim, na minha Bíblia está dizendo assim: Deus nos achou digno de confiar-nos o Evangelho, e assim o pregarmos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que sonda nossos corações. Copiou? Vou ler de novo. Pelo contrário, Deus nos achou dignos. Deus conhece o seu coração, viu, profeta? Deus me achou dentro da minha limitação, do meu ser semi-analfabeto. Deus encontrou graça em mim, assim como encontrou em Maria, como encontrou em você também. Não somos como ela, mas Ele encontrou graça em mim, em você, nas pessoas que se colocam à disposição dEle. Então Deus, aqui está dizendo aqui, eu quero de novo para você anotar, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Pelo contrário, Deus nos achou digno. Deus nos achou digno de confiar-nos o Evangelho, assim o pregarmos, não para agradarmos a homens, mas para agradar a Deus que sonda o nosso coração. Eu não estou para agradar A nem B, não. Eu estou lá para pregar o Evangelho de Deus. Lembra do que eu citei de Pedro na sinagoga? O que é lícito? Agradar a Deus ou agradar a vocês, doutores da lei? E pega aí também comigo o Evangelho de João, ainda no capítulo 8 lá, que fala, conhecereis a verdade te libertará. Só que no 8, 44 e 45. Pega aí, rapidinho para a gente poder terminar. Evangelho de João, capítulo 44 e 45. Na minha Bíblia está escrito assim: o pai de vocês é o diabo. Isso é Jesus falando para os fariseus e doutores da lei. Você viu? Já viu gente falar assim: não, todo mundo é filho de Deus, já viu? É Jesus, viu? Não é minha não. Não foi eu que escrevi não. Está aqui. Está aqui. Evangelho de João, capítulo 8, 44 e 45. O pai de vocês é o diabo, e vocês querem realizar o desejo do pai de vocês. Desde o começo, ele é assassino e nunca esteve com a verdade, porque nele não existe verdade. Quando ele fala mentira, fala do que é dele, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Cuidado de quem nós estamos sendo filhos, do Deus da verdade ou do pai da mentira. Por isso uma boa pregação precisa estar fundamentada na verdade. Não tenha medo de falar a verdade na pregação. 3 coisas que usurparam da boca de pregadores. 3 temas: pecado, juízo e inferno. Tem que ter medo de falar de pecado, de juízo e de inferno. Não tenha medo. Se o tema for esse, vai lá e soca o prego do Evangelho no coração das pessoas. Tá bom? Hoje nós vamos parar por aqui. E no próximo sábado nós vamos estar